que ele não tinha a menor noção de quanto que entrava e quanto saía na empresa dele. A pergunta era assim, eu sei que eu faturo bem, mas eu não sei pra onde tá indo o dinheiro, não. Não tenho a menor noção do que tá acontecendo aqui. Eu só sei que eu acho que não tá dando, que a minha conta tá no negativo, né? Beleza. Então, algumas empresas aí você tem que entender que às vezes esse negativo, ele não é um sinal ruim. Então, na experiência ou na jornada como consultora, eu vivi e vivo o desafio também da mentalidade. Base número 1, a própria experiência de vida da pessoa. O segundo, a base educacional. Por onde as escolas, se ela fez faculdade, se ela não fez, como é que essa mentalidade veio formada na base educacional. Quais foram os meios que ele buscou para se capacitar como empreendedor? O advogado, ele se forma em direito, mas ele não é preparado para ser empresário do direito. O fisioterapeuta, o dentista, eu clínicas, né, de dentista, eu fiz clínicas médicas. Então a pessoa é médica, ela não é. Ela contratou uma secretária, ela tem uma agenda de cliente e ela tem um processo de receber o paciente, consultar e vender. Acabou, é uma empresa. E nisso, nesses sonhos que as pessoas vão criando, elas não se preparam para ser empresário. Bem-vindos a mais um Evolution Podcast, lugar onde a gente conversa sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre a vida. E hoje eu tô aqui com uma convidada mais que especial, Ingrid da Panificadora Pérola, me lembro mais... Da consultoria, da Chique Fest. Por aí vai. Bem-vinda, Ingrid, é Obrigada. Muito bom te ter aqui. E vamos começar já. Vamos. Eu quero que você se apresente para a galera, explique um pouquinho da tua trajetória, como que você chegou até aqui hoje. Bom, eu sou Ingrid Pereira, eu estou em Marabá há 30 anos, né? Então eu vim de Brasília para cá há 30 anos atrás. Sou administradora de formação, também formada na Universidade Federal do Pará, aqui em Marabá, primeira e única turma de administração. E estou no empreendedorismo há alguns anos, mas na carreira, né, como gestora e administradora há mais de 20 anos. Que legal. Eu conheço um pouquinho da tua trajetória, né? Nós somos parceiros aqui na Nomídia. E eu soube, na verdade, que antes de você empreender, você já foi do mundo corporativo ali, do CLT, né? Isso. Isso é sempre um assunto muito interessante para mim, Ingrid, porque como a gente lida com pessoas o tempo todo, né? A gente precisa entender um pouquinho como que é essa receptividade da galera, como que funciona a mente deles sendo um colaborador de uma empresa. E esse era o primeiro assunto que eu queria começar contigo. Ótimo, Como perfeito. que foi para ti essa experiência sendo CLT antes de empreender? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu nunca tive cabeça de CLT, né? Então, quando eu me formei há 20 anos atrás, eu fui para o mundo corporativo. E antes de eu falar disso, eu preciso falar que eu fui filha de empresários, né? Sou, né? Apesar dos meus pais não estarem mais vivos, mas eu sou filha de empresários. Então, eu já nasci no meio da gestão. Dentro da minha casa já era um tema, né? Falar sobre negócio e falar sobre gestão sempre fez parte da minha vida. Então, começa por aí. Segundo, eu fui para uma faculdade de administração. Então, eu vivi essa experiência do mundo da gestão também na faculdade. Quando eu saio de lá, eu vou para o mundo corporativo, porque eu queria entender e aprender. Lá no começo da carreira, qual era o sonho? Chegar num cargo de direção, de presidência, de CEO, esse era o sonho. E eu fui para o mundo corporativo. Bom, com o meu DNA, né, e com a minha experiência familiar, então eu nunca cheguei numa empresa com esse espírito de CLT. Nunca tive isso, eu sempre tive espírito de dono, né? E vou contar até uma história muito legal sobre isso, que eu já contei em alguns lugares. Eu cheguei numa empresa e a dona dessa empresa, ela era o financeiro operacional, ela realizava os pagamentos da casa dela. E eu cheguei lá para trabalhar na função de controladoria. E aí, um dia, eu perguntei para ela, por que você não vem para a empresa? Ah, eu fico em casa porque eu tenho umas crianças e tal. Eu falei, seu lugar é aqui dentro. Vem para cá que eu vou te ensinar tudo que eu sei. Aí, uma das minhas colegas de trabalho me fez uma pergunta assim, como assim você vai ensinar tudo que você sabe para ela? Eu falei, por que não? Ela, mas se no dia que você ensinar, ela não precisa mais de você. E eu falei para ela, quem te disse que eu quero ficar aqui a vida toda? Nossa. Né?
Então, ali sempre foi muito claro que eu vivi, para mim, o mundo corporativo foi a experiência que eu precisava, né, em empresas grandes, para aprender na prática o que eu só sabia da empresa pequena, que até então era a empresa do meu pai, e me profissionalizei na faculdade e no mundo corporativo para depois pensar em empreender. Que legal. E assim, qual a experiência e a mentalidade que tu traz observando os teus colaboradores hoje? O que tu nota de padrões, assim, pegando essa tua experiência, que tu tenta melhorar na rotina deles, usa para incentivar essa galera? Porque assim, já pegando outro gancho, a gente sabe que essa nova geração é uma geração bem complexa, Muito. né? Muito, inclusive hoje eu estava tomando um café lá na padaria com um empresário e nós estávamos discutindo exatamente esse assunto. Vamos lá. Eu tenho 49 anos. Eu comecei no mundo corporativo como profissional há 20 anos, mas como uma trabalhadora normal há 30 anos, né? Que eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. Cara. Então, eu tenho 32 anos no mercado, beleza? Então, a cultura do nosso país era diferente, a mentalidade era diferente, a tecnologia era diferente. E o empreendedorismo brasileiro, até esse momento, em virtude da mentalidade das pessoas. Vamos lá. Assim como eu te contei essa história, que eu fui para o mundo corporativo, não com cabeça de CLT, mas com cabeça de dono, é assim que eu conduzo a minha equipe hoje. O que eu conduzo a minha equipe hoje é para que eles pensem em crescimento contínuo. Então, vamos lá. Eu tenho profissionais que chegaram comigo para trabalhar em áreas como ajudante, né? Como pessoa que veio para a limpeza, e hoje são líderes de setores. Então, eu sou uma profissional que eu gosto de estimular, ou uma empresária, que eu gosto de estimular em 2 pontos. Primeiro, no pessoal, naquilo que a pessoa quer para a vida dela. Porque antes dele ser um colaborador, né, dele ser um funcionário, ele é um indivíduo. Então, se você fosse minha liderada, o que a Mica quer para a vida dela? Você pergunta isso para a pessoa? Eu pergunto isso em entrevista, eu convivo, eu gosto de saber o que a Mica e as pessoas que estão comigo querem. Porque eu acredito que o trabalho, o emprego, ele é o meio, ele não é o fim, certo? Então, é interessante que eu saiba isso das pessoas. Então, eu tenho muitas histórias para te contar de pessoas que, trabalhando com a gente, conseguiram a casa própria, habilitação, a moto, viagens, né, de férias com a família, comemorações. Então, assim, é muito bacana participar disso. Um segundo ponto muito importante, Mica, é que tem que ter verdade, olho no olho. E eu vou te contar um caso contrário, uma demissão, né? Por exemplo, quem eu não faz parte do meu time? Quem eu não quero comigo? Com quem eu não tenho essa troca de verdade, essa conexão, sabe? Então, assim, precisa ser verdadeiro da minha parte, mas também precisa ser verdadeiro. E isso não é romantismo, isso é funcional. Quando existe uma relação com honestidade e transparência, ela vai fluir no momento bom, mas também no momento difícil. Então, eu tenho alguns valores que são inegociáveis. Um deles é a honestidade, a verdade, a transparência, sabe? Essa humanidade de te entender no dia que tu não tá legal, mas que tu também me entenda no dia que eu não tô legal. Então, eu acho que essa reciprocidade, ela gera equilíbrio na relação pessoal e na relação profissional. Ela vale para qualquer lugar da vida. Então, ao longo desses anos, eu fui criando, né, desenvolvendo esses princípios, esses valores que eu não vou negociando. E é a partir deles que eu decido quem fica, quem não fica, quem merece o investimento para se desenvolver, quem só vai fazer aquela função ali para a qual ele foi contratado e que ele não tem a vontade de crescer, e também está tudo bem. No passado, eu já me frustrei, achando que era inadmissível as pessoas que não queriam crescer. Hoje, com a maturidade que eu tenho,
eu já entendi que está tudo bem quem não quer crescer. Que ele quer fazer aquela função, que ele é feliz ali, naquela vida que ele tem, e está tudo bem. E É aí, difícil de entender isso, né? para mim é difícil, mas hoje eu aprendi a respeitar as pessoas que realmente estabeleceram um limite para sua vida, e está tudo bem. É muito interessante isso, é uma coisa que arde muito no meu coração. Como que eu motivo essa galera? Porque eu já tentei dinheiro, eu já tentei viagens, eu já tentei tudo que você possa imaginar. E a gente vai validando cada uma das estratégias de motivação, né? Essa que você falou também de entender o sonho da pessoa. E muito se fala sobre o colaborador ter mentalidade de dono. Ah, porque fulano precisa ter mentalidade de dono. Mas eu penso assim, como que ele pode ter a mentalidade de dono se ele não se sente ele não sente que ele pertence àquele lugar? E muito além disso, quando ele chega no fim do mês que ele precisa pagar as contas dele, ele não tem nem o dinheiro que ele precisa pagar ali, sabe? Então isso é um conjunto de a pessoa ver que ela pode crescer ao teu lado. Que tem lugar para evolução ali, tem lugar para uma vida melhor, né? E eu queria entender como que isso funciona mais na prática mesmo, mais na prática da tua empresa, porque eu vejo que a gente compartilha dessa mesma mentalidade, assim. Como que é o dia a dia de um colaborador, ações que tu faz para incentivar essa galera? Vamos lá. O que eu entendo? Que toda estratégia, seja no marketing, na gestão de pessoas, seja no comercial, seja no financeiro, ela tem prazo de validade. Boa. Tudo tem prazo de validade, certo? O que funciona perfeitamente hoje, amanhã não funciona mais. E isso vale no aspecto motivacional, né? Então, você conhece a pirâmide de Maslow? Sim, Então, conheço. a pirâmide de Maslow e outras teorias, elas são perfeitos indicadores. A primeira coisa que a gente tem que olhar em que andar da pirâmide de Maslow ele está. Né? Para quem não sabe, a pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades. Ele agora está lá no salário mínimo, ele precisa do básico, sobrevivência, comida, moradia, então é isso que vai estimular. Talvez dinheiro para ele estimula. Qual é o grande detalhe? É que tem gente oferecendo dinheiro para quem está no terceiro degrau. Ele já alcançou as necessidades básicas. A necessidade dele agora é de outra coisa. Então, eu vejo que muitos erram nisso, né? Que está estimulando com algo que não faz mais sentido. O segundo ponto é entender que essas ofertas e essas provocações, elas vão vencer. Sabe por quê? Porque as pessoas também querem uma coisa nova. E eu vou levar o exemplo para o meu ramo de alimentação. Lá na padaria, eu sou uma inquieta. Eu estou o tempo todo inventando coisa nova. Vocês sabem que eu viajo muito. Então, se eu estou em qualquer lugar do Brasil, eu vou visitar outras lojas, porque eu quero trazer novidade para o meu cliente, porque eu acho que ele enjoa de ver todo dia a mesma coisa, sabe? Então, eu enjoo, o cliente enjoa, o colaborador também. Então, o que a gente precisa? Mudando e testando novas possibilidades. E quando aquele estímulo cair, o resultado dele, você tem que trocar. A gente não faz isso com o cliente. A gente não lança novas campanhas, novos produtos. A gente tem que fazer isso com a pessoa. Não significa que vai funcionar sempre. Como quantas ideias eu já tive que eu achava que era o máximo e não deu em nada. Porque o empreendedorismo ele não tem a ver com contar aqui para ti só em que eu acertei, ou cada pessoa que sentar aqui, mas no que também não deu certo. Eu já tive ideias que não funcionaram. Mas qual foi a parte boa? É que eu vi que ela não funcionou. E aí eu posso reinventar ela, remodelar ela. Então, na gestão de pessoas, eu acredito nisso firmemente, de que a gente vai conhecendo o momento do indivíduo e vai buscando encontrar aquilo que de fato é importante para ele naquele momento. E depois será outra coisa. Mas a gente pode entrar numa nova teoria. Poxa, quer dizer que eu vou ter que estimular as pessoas o tempo todo? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, você pode fazer um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Você pode fazer um plano de carreira, uma meta anual e trabalhar com ela.
Mas tem uma coisa muito importante, Mica. O estímulo sozinho não faz nada. Eu preciso trabalhar muito, é a base. Porque dar dinheiro vai funcionar para aquele indivíduo que precisa de dinheiro naquele momento, certo? Mas, às vezes, ele nem sabe o que fazer com o dinheiro. Nós estamos trabalhando muito fortemente, e sempre trabalhei, é a mentalidade. É a base, é o cerne da questão, é a espinha dorsal. Então, a gente precisa conhecer de gente. Eu sou programadora neurolinguística, né? Então, esse conhecimento sobre PNL mudou muito a minha percepção do indivíduo. Então, eu comecei a entender como funciona, por que funciona. E isso não é uma fórmula exata em matemática. Ela só te ajuda nesse processo. Então, para, sabe, ver ali no detalhe o que pode funcionar e o que pode. Isso é para reduzir a tua chance de erro, não necessariamente aumentar a tua chance de acerto. Legal. Isso aí é ouro, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas e entender esses conceitos, muda completamente o jogo. E você falou uma coisa muito interessante sobre erros e acertos, coisas que validou, viu que não deu certo, etc. O que, já mudando um pouquinho, pegando outro gancho do que você falou, o que a gente vê são muitos empresários, principalmente os mais novos, eles querendo ter resultados rápidos. Porque essa geração, ela tá rápida, né? A gente não tem mais esse entendimento de que as coisas são um processo. Não, tem que ser tudo para amanhã. Tu julga que as pessoas têm, os empresários, na verdade, existem mais erros ou mais acertos numa rotina rumo ao sucesso, rumo aonde ele quer chegar? Mas o empresário de sucesso, ele se disponibiliza a errar. Porque, e tá tudo bem errar. O erro é uma escola. O erro é o que nos ensina. Vamos lá. Se eu só acerto, eu aprendi o quê? Só validei uma ideia. Mas o erro é o que te ensina. O erro na contratação, o erro na estratégia. Vamos lá. Vamos falar de uma ideia que a gente teve, né? Vamos trazer isso com um exemplo prático, que eu acho que fica mais didático. Eu gosto de dar aula, então eu sou bem professora. Quando eu saí da minha casa e resolvi botar uma cafeteria nos altos da padaria, aquilo ali era uma ideia. Eu tinha uma dor. O movimento de café da manhã lá embaixo estava sufocado. Falei, vou criar mais espaço. Quando foi um dia, um amigo meu falou assim, mas para a pessoa tomar café, ela vai ter que subir a escada? Eu falei, Ingrid, isso não vai funcionar. Calma. Sendo que eu fui lá no Paraná, numa cafeteria, que era nos altos de uma padaria. Falei, quando ele falou aquilo, eu fiquei preocupada. Falei, será que as pessoas não vão querer subir a escada para tomar café? Beleza. Eu falei assim, bom, agora eu já estou no meio do oceano, eu vou ter que chegar da outra ponta, né? Porque eu já tinha começado a obra. Beleza. Mas aquilo ficou. Outras pessoas dizem, nossa, que legal, agora vai ter espaço e tal, enfim. E a gente colocou a cafeteria. A princípio, a minha expectativa era maravilhosa. Só que ela foi e está se construindo em 2 anos. 2 anos. E aí, trazendo para a tua pergunta. Eu acho que na nossa vida pessoal e no mundo dos negócios, com a maturidade, e isso eu falo para vocês, que são a geração mais jovem, a gente vai entender que tem coisas que a gente precisa para hoje, é o discernimento entre o que tem que ser hoje, o que tem que ser daqui a um mês e o que tem que ser daqui a um ano. Então, resultado, como empresário, todo mundo precisa do resultado mais rápido. Mas qual é o resultado mais rápido? Vamos lá. Se eu falar de um resultado de pessoas, ele não pode ser de curto prazo. Porque pessoas são variáveis incontroláveis, certo? Então, eu tenho que construir com um sistema de valores, princípios, convivência, treinamento, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito. A minha cultura tem que estar, por exemplo, a Pérola hoje, ela tem um manual de cultura, que sempre foi dito e hoje está sistematizado. E nós começamos a desenvolver isso, né?
dentro e com as pessoas, beleza? Então, isso é um processo de longo prazo. Faturamento. Faturamento eu preciso para hoje, porque eu tenho conta para pagar todo dia e todo mês, beleza? Faturamento eu preciso para hoje, mas eu não vou aumentar um faturamento, sei lá, em 20, 30% da noite para o dia. Eu teria que ter uma ideia genial para isso, certo? Então, eu preciso construir esse crescimento, mas esse crescimento ele não pode esperar um ano, ele tem que ser construído todo dia. Então, o que eu deixo para vocês hoje, que estão em gerações mais novas, é que vocês precisam entender o que eu preciso para mais rápido, para médio prazo e para longo prazo. Por quê? Se eu não tiver essa clareza, que é os 3 pontos que eu falo na minha consultoria, clareza, direção, para construir um resultado, eu vou me frustrar. E se eu me frustrar, eu vou inventar coisa nova o tempo todo e eu vou ficar parecendo um ratinho correndo ali, sabe? Eu vejo demais isso acontecer. Pronto. Então, eu preciso entender e discernir, colocar no papel, eu gosto muito de escrever, né? Então, eu escrevo o que eu quero para agora, esse mês, né? Como hoje a gente estava lá no nosso grupo de marketing, falei, gente, vamos um cobrar o outro, porque isso tem que andar numa velocidade de agora. Mas tem coisas que, por exemplo, nós estamos, acho que há 2 anos, vai fazer agora em maio. Mês que vem que nós estamos... 2 anos com a NOM. Mas olha como começou a nossa relação, nosso trabalho, olha como é que ele está hoje. Olha como é que era o marketing da Pérola, olha como ele é hoje. Olha as ações que nós criamos, construímos, desenvolvemos. Olha. Então... Foi uma construção de 2 anos. 2 anos, né? Já tivemos inúmeros desafios nesse processo, mas ela está continuando, certo? Assim como é a Nomídia. A Nomídia, tem quantos anos a Nomídia? Já tem 2, 3, 5? 7. 7 anos. A Pérola tem 30. Então, as empresas que elas vão se tornando sólidas no mercado, elas vão enxergando o que precisa ser feito hoje, o que eu preciso para daqui a um mês e para daqui a um ano. Que legal. Essa é uma mentalidade que poucos têm, né? É tudo para agora. Então, eu preciso do engajamento nas redes sociais para amanhã, eu preciso bater 1 milhão de faturamento MRR para amanhã, eu preciso disso. Eu vejo isso acontecer demais. E a gente tem sempre esse papel de conscientizar de que, poxa, vamos pegar as grandes marcas do mercado, quanto tempo demorou para elas crescerem, para elas estarem nesse nível? Porque elas começaram de um jeito, décadas depois elas estão de certo jeito, né? E isso é muito interessante da gente trazer essa conscientização, por quê? Porque tem muita, principalmente agência de marketing trazendo para o nosso lado, que está vendendo sonhos. Está vendendo coisas impossíveis do dia para a noite. Não, eu vou te fazer faturar 1 milhão daqui para amanhã. Ué, difícil, né? Tão complexo todo esse processo de estruturação que leva tempo. Então, a gente sempre traz essa conscientização. E é por isso que a gente grava podcast, por isso que a gente tem o Evolution, porque a gente precisa conscientizar. A nossa região, Ingrid, querendo ou não, ela tem essas lacunas de aprendizado. Tu sente isso também? Sinto. A gente viaja muito para mentorias, para eventos em outros estados e a gente vê que essa capacitação ela ocorre muito mais frequente do que aqui em Marabá. E aí entra a questão da sua consultoria, né? Isso. Hoje você atua como consultora também. Como que funciona tudo isso? Vamos lá. Voltando lá para a minha experiência do mundo corporativo, eu um dia estava dentro do avião, vindo de Belém para cá, e eu viajava 5 estados brasileiros e tal, e um dia eu pensei 2 coisas, né? A primeira coisa, que se eu fazia para alguém, eu podia fazer para mim, comecei a pensar nisso, e a segunda coisa, depois de um tempo, foi que se eu podia fazer para mim, ter feito para alguém, eu podia ensinar. Que legal, foi uma escada assim. E aí, eu comecei, depois do mundo corporativo, eu fiz essa carreira paralela entre empreender dentro de um negócio, né, que eu já tive outros negócios, vários negócios, e eu fui ser consultora, né? Então, eu construí isso tudo muito no paralelo.
E como consultora, hoje eu estou atuando, eu atuo no Goiás, eu atuo em São Paulo, eu atuo no Ceará e atuo no Pará. Já atendi também região da Bahia, do Maranhão, do Tocantins, enfim. Já tive essa oportunidade, né, de atender muitas empresas. E a gente se depara, Mica, com uma coisa muito semelhante ao que você falou. Primeiro, a gente não falou da mentalidade do colaborador, a gente se depara com a mentalidade do empresário, né? Primeiro que quando chega na parte de pessoas, ele acha que o problema é dos outros e não é dele, né? Que é de todo mundo, menos dele. O segundo problema, quando a gente vai para a área de processo, é porque alguém não fez, mas o processo não está bem desenhado, né? Então, nessa experiência que eu já estou há quase 10 anos como consultora, eu fui percebendo, e hoje eu desenvolvo líderes de empresas e desenvolvo empresários, né? E eu tenho muitas histórias para te contar. Pessoas que eu conheci que eram extremamente técnicos, tinham uma clínica de fisioterapia, mas eu cheguei lá e ele era fisioterapeuta, ele não era empresário. Advogados, que eles eram advogados, eles não eram empresários do direito, certo? Que a gente foi lá organizar aquele escritório para ele ser uma empresa de advocacia, onde ele tem que ter meta e controle e processo lá dentro. E ele tem que gerar X resultado, certo? Empresa de engenharia, né? Ou empresas de outros segmentos, que lá no começo da minha carreira eu trabalhei muito na área de finanças corporativas, né? Com consultoria financeira. Então, que ele não sabia... em diversos segmentos, que ele não tinha a menor noção de quanto que entrava e quanto saía na empresa dele. Ah, meu Deus do céu. A pergunta era assim, eu sei que eu faturo bem, mas eu não sei para onde está indo o dinheiro, não. Não tenho a menor noção do que está acontecendo aqui. Eu só sei que eu acho que não está dando, que a minha conta está no negativo. Né? Beleza. Então, algumas empresas aí você tem que entender, porque às vezes esse negativo, ele não é um sinal ruim. Não necessariamente, tá? Você precisa entender as causas. Então, na experiência ou na jornada como consultora, eu vivi e vivo o desafio também da mentalidade. E essa mentalidade, ela tem algumas bases. Base número 1, a própria experiência de vida da pessoa. Onde ela nasceu, como ela foi criada, né? Eu te falei que eu tive a oportunidade de nascer numa família de empreendedores, então a minha mentalidade já veio um pouco formada sobre isso. O segundo, a base educacional. Como é que ela, por onde as escolas, se ela fez faculdade, se ela não fez, como é que essa mentalidade veio formada na base educacional. E o segundo, como empreendedor, como você falou, quais foram os meios que ele buscou para se capacitar como empreendedor? Porque se abrir um negócio, fosse uma escola, uma faculdade, minha filha, estava todo mundo formado nesse país. Infelizmente, na prática, não é assim. Porque o advogado, ele se forma em direito, mas ele não é preparado para ser empresário do direito. O fisioterapeuta, o dentista, eu fiz clínicas, né, de dentista. Eu fiz clínicas médicas. Então, a pessoa é médica, ela não é. Ela contratou uma secretária, ela tem uma agenda de cliente e ela tem um processo de receber o paciente, consultar e vender. Acabou, é uma empresa, né? E nisso, nesses sonhos que as pessoas vão criando, elas não se preparam para ser empresário, né? Eles querem ser exímios, técnicos naquilo que fazem, os profissionais liberais. E a segunda linha de empreendedores, que é aquele que resolve deixar o CLT e abrir o seu próprio negócio. Por quê, Mica? Porque ele não quer mais ser mandado por ninguém. Coitado. Mal sabe da verdade. Aí ele deixa de ter um patrão para ter 30 clientes mandando nele. 30 patrões. Exatamente. É uma ilusão, né? Sim. É uma ilusão. Então, quando a gente sistematiza essa percepção, você vai vendo que o empresário, ele, assim como o colaborador, ele também precisa ser desenvolvido.
você também precisa extrair de dentro dele quais são os sonhos, por que ele abriu aquele negócio. Então, hoje, quando alguém vai me contratar, primeira pergunta que eu faço para ele não é o porquê, o que ele tem, qual é a dificuldade da empresa dele, não. Me conta a tua história. De onde você veio? Como é que você foi formado? Me fala sobre seu pai, a sua mãe, a sua... Eu quero primeiro formar a ideia. Né, eu quero formar a ideia de quem a Mica é. Antes da gente começar, você estava me contando um pouquinho da sua história. Então, quem é a Mica? Por quê? A sua estrutura mental é a forma como você decide e se relaciona. Então, a maneira como você vai se relacionar internamente dentro do seu negócio com seus colaboradores e a maneira como você vai se relacionar externamente com seus clientes vem da sua mentalidade. Se você tem medo de crescer o seu negócio ou você é muito arrojado e você quer abrir 10 filiais de uma vez, tem a ver com a sua mentalidade. Então, a gente se fala muito, né? Depois do coach, né? Depois do mundo da mentalidade, se fala muito sobre isso. Só que as pessoas, elas falam muito sobre mentalidade para o mundo pessoal. E a mentalidade no dia a dia. Então, como é que você decide? O que você enxerga? O que é dificuldade para você? O que é oportunidade para você? Vem da sua mentalidade. Como você reage também, como você né? reage no momento. Você vai para casa e bota a coberta embaixo da casa, fica embaixo da coberta, ou você peita e vai para cima e vai pensar numa solução. Você se enche de álcool para esquecer os problemas. No final de semana. As pessoas, eu tô vendo isso um padrão muito forte também, né? Exatamente. E aí, falando de gerações atuais ou anteriores, agora nós vamos botar todo mundo no mesmo pacote. Como a necessidade de resultado ela está sendo vendida como muito urgente, e isso não acontece porque não existe mágica, ou vem o quê? A frustração. Depois vem a depressão. O burnout. O burnout, a depressão. Então, todo o contexto emocional que a gente vive hoje, inclusive no nosso país, seja de empresários, seja de colaboradores, né? Está relacionado a isso. Expectativa versus realidade, né? Porque eu não me preparo nem para frustração e nem para espera. E aí, essa conta não vai fechar. Nossa, isso é muito forte. A gente tá vendo um padrão muito alto de pessoas com depressão, pessoas com burnout. Às vezes elas nem entendem o que é um burnout, tá vivendo não sabe, ou não tá vivendo e acha que tá. Tu lida com muitos empresários que estão passando por essa situação assim? Muito. Muito. Isso é mais comum do que se espera. Por quê? Vamos falar da realidade. Todo mundo está muito pressionado, né? Muito pressionado por resultado. Todos estão pressionados, mas nem todos se prepararam para viver isso. Como é que eu me preparo para conduzir as empresas que eu trabalho hoje como consultora, assessora empresarial, para conduzir os meus negócios e para conduzir a minha vida? Eu preciso me preparar. Então, vou falar da minha experiência sobre isso, mudando um pouco agora o viés. Eu faço terapia. Eu tomei decisões, por exemplo, recentes de sair de algumas sociedades, de outros negócios que eu tinha. Eu hoje treino mais, eu faço mais atividade física. Eu me organizei sobre o meu sono, porque eu tinha uma insônia terrível, né? Eu dormia mal e eu entendi. Hoje eu faço uma suplementação legal. Então, eu me cerco e procuro me cercar de pessoas, né, que colaboram na minha alegria, nas pessoas que vão me confrontar, porque deixa eu falar uma coisa importante, muito importante. O empresário ele precisa estar preparado para ser confrontado. Eu não sei quem disse essa frase, eu não vou lembrar agora, mas alguém disse uma frase assim: se você não tem amigos para lhe dizer a verdade, pague inimigos. Não. Certo? Que tapa na cara. E aí, eu acho que às vezes eu sou essa inimiga, né? Porque
Eu falo isso para meus clientes. Falei, gente, vocês não me contratam para falar o que vocês querem ouvir, não. Seria muito fácil, Ah, assim. não, eu nem Nossa. gosto. Eu não posso perder minha fama de mal. Né? Então, eu falo assim, brincando. A minha profissão e a carreira que eu escolhi, ela é complexa, porque não é todo mundo que está preparado para confrontar. Uhum. Principalmente porque quem é que quer ser confrontado? 1% das pessoas. Se chegar a 5% é muito. Todo mundo quer aplauso, elogio. Isso vale para empresários e colaboradores, né? Uhum. Porque quem aqui quer ser confrontado de maneira? Porque o confronto é desconforto. E aí você chegar para o dono do negócio, né, e dizer para ele, então, eu posso falar aqui o que tu precisa ouvir? Ele pode. Tá errado. Que caminho é esse que tu tá escolhendo? Para onde que isso vai te levar? E falar isso pro teu colaborador também. Esse é o melhor caminho? A semana passada eu tive uma conversa com uma colaboradora minha nesse sentido. Falei, você acha que você está no caminho legal? Esse é o caminho de crescimento? Você já tem X anos comigo. É esse o caminho? Porque, deixa eu te falar, no comportamento que você tem hoje, só tem 2 alternativas. Estagnação ou o crescimento. Você mudar a rota para o crescimento. Então, amanhã, você não começa a cobrar nem de Deus, nem de mim, nem da vida, porque isso vai ser resultado das suas escolhas. Eu só estou aqui para te dizer isso. E isso vale para o empresário também. Nós, como prestadores de serviço, isso vale para vocês hoje aqui na ANON. Talvez, às vezes, vocês vão ter que ser essa pessoa a dizer para o empresário. Porque ele vai bater na porta e eu posso falar da minha própria experiência com vocês. Quando eu contratei a ANON, quando eu contratei a empresa de marketing, eu tive essa expectativa errada, porque nunca tinha trabalhado dessa forma, né? Eu tive experiências anteriores e tal, e quando eu resolvi vir para cá, eu tive uma expectativa também. E eu cobrei alta, e eu cobrei muito sobre isso, né? Não que eu deixei de cobrar, mas a gente também tem que entender qual é a nossa parte internamente. Porque a gente acha que, às vezes, o meu cliente acha que eu vou fazer o que ele precisa fazer. Às vezes, a gente contrata vocês achando que vocês vão ter que fazer coisas que, na verdade, é a nossa parte, né? É tanto que eu contratei uma pessoa que está dentro do nosso marketing interno hoje. Que serve como braço também, que né? é braço, que é apoio, que faz esse entremeio. Por quê? Porque isso foi uma compreensão. Porque se eu quero o resultado, se o objetivo é meu, então a gente vai ter que trabalhar isso em algumas frentes, né? Então, Mica, isso vale para o empresário, que ele precisa estar disposto a ser confrontado. Porque os que têm consciência, né? Como diz uma médica que eu tive com ela ontem, as pessoas que têm consciência é muito fácil, ela percebe muito rápido onde está o erro dela. Mas as que não têm, ele precisa ouvir isso de alguém. E é muito difícil. Nossa, é difícil ouvir que você está errando. Uma coisa que você acha que você está fazendo certo. Porque a sua intenção é positiva, mas e o resultado? Exatamente, é isso. Os números, o que o histórico fala, né? Todas as vezes... O mercado. E esse mercado tá cada vez mais louco, né? Então, eu sempre falo isso, assim, quando a gente começa uma parceria, quando a gente começa com algum cliente, eu olho muito pro histórico, sabe? O que você tem feito até aqui? Quais foram os resultados que você deu até aqui? Quais foram as estratégias que você usou até aqui? Porque não adianta achar que agência nenhuma de marketing é Jesus, que vai morrer na cruz e vai te salvar. Como nenhuma consultoria. Entende? É um processo, é um caminho que a gente vai precisar andar e que ele leva tempo, né? Eu não tô falando de curto prazo, tô falando de meio a longo prazo ali, né? Todo esse processo, a consultoria do mesmo jeito. Exatamente. Né? E saber ouvir também. A gente muitas vezes não sabe ouvir. Empresário, principalmente aqueles que têm
esse viés para os números, né? Essa galera aí das exatas, eles gostam de... Tô generalizando, tá? Mas de entender que o padrão que eles seguem, as coisas que eles fazem está certo. E fica com aquele negócio do cavalo assim, só olhando por aquilo, não expande. Isso é um problema tão grande. Muito. Olha, eu sou uma pessoa que, como eu vim do mundo das finanças, né? Eu sempre, na minha casa, eu, a minha mãe, as minhas meninas, todo mundo gosta de matemática. Quando eu fui fazer PNL, eu fui fazer PNL justamente por causa disso. Eu queria entender mais das pessoas, porque a frieza dos números transformava, às vezes, o meu comportamento num comportamento que não colaborava para o resultado. E aí eu fui fazer por minha causa. Eu queria me conhecer mais, eu queria me entender. E eu fui lá nessa jornada, né? E estou nela até hoje. O que eu aprendi com isso? Que o número, ele é reflexo do comportamento. Não é o comportamento, não é o número que dita o comportamento, é o comportamento que dita o número. Vamos dar um exemplo? Você está aqui hoje nesse espaço, certo? Então, a sua empresa, vocês decidiram ficar aqui. Vocês têm X de despesa fixa por mês, beleza? Só que aí o negócio começa a crescer e tal. E aí você pode subir, né, para o andar lá, que vocês me falaram. O andar aqui de cima, a gente está expandindo. Isso, né? Beleza. Ou você diz assim, não, eu mereço. Quer saber de uma coisa? Eu vou para uma sala agora. Esse mereço é perigoso. Eu vou agora para uma sala, X prédios, X metros quadrados. E, tipo assim, tu ia subir a tua despesa aqui em torno de, sei lá, 5%. Indo para lá, porque tu tá bem empolgada, né? Tu vai subir 20%. Então, foi a tua emoção e esse momento, né? E o teu comportamento que te fizeram com que você tomasse uma decisão. Que influenciou aonde? Nos teus números. Essa relação, ela também pode ser vista na relação não só de despesa, mas pode ser vista na relação de custo. Isso pode, eu vou te dar um exemplo. Empresas que investem muito em embalagem, certo? Se essa embalagem não agregar valor no produto para poder elevar o ticket, o preço de venda, ela está fazendo o que ali, aquela embalagem? Só custo por custo. É como eu falo, o investimento ele precisa ser feito sempre sobre duas pontas. Eu só posso fazer um investimento se for para reduzir meu custo. Não, 3 pontas. Custo, despesa ou aumento de faturamento. Se eu vou ali e pego um dinheiro barato e trago para o meu negócio, ele tem que cumprir um desses 3 papéis. Eu vou fazer um investimento, como, por exemplo, na cafeteria. Eu fiz um investimento para aumentar o meu faturamento, aumentar o final lá da minha linha, da minha DRE, para ter mais resultado. O ano passado, eu investi nos 2 últimos anos, eu investi mais de 100 mil reais em treinamento e desenvolvimento comigo. Para quê? Para que eu tenha novas histórias, novas experiências, para que eu tenha, como é que a gente fala hoje, repertório para trabalhar com os meus clientes. Ferramentas. Você não se isola no seu mundinho ali, se achando autossuficiente. Não dou conta. Se eu não estiver aprendendo alguma coisa nova, parece que eu fiz foi morrer. Então, a primeira coisa também que a gente precisa falar aqui é sobre essa disposição de aprender. Sim, achar que você não sabe de tudo. Isso, né? Exato. Eu até queria contar uma novidade, posso? Pode. Vai sair um livro. Sério? Primeira mão, vou contar aqui na mão. O que vem depois do lucro. Que legal. Esse é um livro de histórias reais, onde eu estou convidando alguns empresários para fazer parte desse livro e contar suas histórias. Existe um objetivo e toda a renda desse livro vai ser destinada para uma instituição de caridade. Nossa, que bacana.
Essa semana ficou pronto ontem o convite e a gente vai começar a distribuir e escolhemos as pessoas já, vamos mandar o convite para elas. Claro que ela tem o direito de dizer o sim, como de dizer o não, né? E eu quero contar para as pessoas o que vem depois. Porque tem muita gente no caminho esperando o resultado, mas o que tem depois disso? Aí é outro tema para outro podcast. Legal. Esse é um assunto que me incomoda bastante também, essa questão de... Eu acho que é muito da trajetória, né? A gente tem também uma mentalidade de eu preciso chegar nesse objetivo. Mas até chegar lá, como que eu tô me construindo? E depois que eu chegar lá? Porque você já conquistou alguma coisa que quando você conquistou foi ok, sabe? A gente quer muito uma coisa, meu Deus, eu quero isso demais. Aí você vai lá e conquista e você fica, que bom, tá aqui. Mas a minha pergunta não é sobre isso. Ellen? Tu conhece a Lúcia Helena Galvão? Ela é uma filósofa brasileira. Não conheço. Eu digo, todo empresário deveria seguir essa mulher, deveria estudar com essa mulher. Ela tem uma escola no Brasil, eu esqueci o nome da escola agora. É só sobre filosofia. Empresário deveria estudar filosofia, tá? Filosofia é um negócio extremamente importante. Hashtag fica a dica. E ela fala assim que a vida é uma escada, né? Com vários degraus. E aí, ou você... Ela faz o desenhozinho, ou você... Eu estou nesse degrau aqui. Ou eu olho para cima, para o próximo degrau, e desejo o próximo, ou eu vou ficar simplesmente só batendo naquela paredinha do degrau que eu estou, né? E aí eu me estabilizo, eu me estagno. Essa é a visão dela de autodesenvolvimento, que o ser humano foi feito para viver de desafio em desafio, e o desafio é o que te amadurece. Sim. Eu super concordo com ela, tá? Mas hoje eu me pergunto, qual é o topo dessa escada? Você tem essa resposta? Então, eu estou em construção dela, né? Eu já tomei algumas decisões sobre isso, já, recentemente. Porque a gente também tem que... Eu quero crescer, eu quero construir. Quais são todos os degraus? Degraus? É degraus, acho que é né? degraus. Degraus dessa escada, beleza, show, ok, tá tudo certo. Mas eu também preciso, porque eu já tive 30 anos, em novembro eu vou fazer 50. Então aí a mentalidade, a percepção já muda um pouco. Você não acha que são várias escadas? Não, é só uma escada. Só uma? É só uma escada. Mas a gente é tão múltiplo, nós somos tantas versões de nós. Não, é só uma escada. Só que em cada degrau, essa questão múltipla, ela tá em cada degrau, entende? Mas é só uma escada. Legal. É porque eu tenho a visão de que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material, né? Então é só uma escada. Entendi, legal. E tem data o livro para sair? Menina, eu quero até daqui, no máximo, 60 dias. Nossa, vai ser rápido. É, rapidinho. É só a pessoa me contar a história dela e a gente vai botar no livro. Então vem aí, gente, livro da Ingrid, estamos ansiosos para ler. Lançamento lá na Cafeteria da Pérola. Boa, legal. Ingrid, vamos encaminhar o nosso podcast já para o finzinho, mas eu não posso deixar de te perguntar um pouquinho sobre... Foi profundo, hein, aqui o negócio. Foi, eu tô adorando. Vocês estão gostando, gente? Eu tô me sentindo numa mentoria aqui, tô aprendendo super. Eu acho que é o Flávio Augusto que fala que a empresa tem três fins, né? A gente pode herdar, pode falir ou pode vender a empresa. No teu caso, a empresa foi fundada pelos teus pais e hoje tá contigo. Tu pode compartilhar com a gente um pouquinho de como que foi essa experiência, que eu imagino, assim, que as coisas eram feitas de certa forma. Existiam processos, padrões, mentalidade, aí tu chegou e assumiu. Certo. Como que foi essa mudança de bastão, assumir um lugar que já era ocupado por alguém? Muito boa pergunta, porque nós estamos em Marabá e região, e nós temos muitas segundas e terceiras gerações aí, né? Vamos lá. Nós temos experiências hoje na nossa região e no Brasil de pessoas que receberam essas empresas por sucessão.
Eu recebi por herança, ou seja, precisou acontecer a morte, né? Eu perdi o meu pai e com 3 anos depois eu perdi minha mãe. Então, e a minha mãe morreu de Covid em 11 dias. Nossa. Então, foi tudo muito rápido. Eu viajando o Brasil, trabalhando muito, e a minha mãe foi internada numa segunda e morreu numa quarta noite. Ponto. Tem aí toda uma dor emocional, né? Claro. Vamos falar do aspecto primeiro emocional. Eu vim chorar a morte da minha mãe efetivamente 5 meses depois que ela morreu, na véspera do Dia das Mães. Porque eu tive que assumir uma responsabilidade. Ela morreu no final do mês e poucos dias depois tinha o quê? A folha de pagamento dos funcionários que ela me deixou. E tinha os fornecedores para pagar no outro dia, né, também. Então, eu vesti a roupa da qual que eu vesti a vida toda, que foi a roupa da responsabilidade. Vamos primeiro deixar funcionando como funcionava. Ponto número 1. Então, vamos manter a estrutura. Porque eu tenho uma irmã, tinha uma história, a nossa dor, tinha o emocional, tinha a empresa, o financeiro, tinha tudo junto, né? Tá. E eu tinha que continuar trabalhando, atendendo meus clientes. Eu cheguei a trabalhar, Mica, 19 horas por dia. 19 horas por dia, entre o meu negócio e o negócio que a minha mãe deixa, e tendo que enfrentar todas as dificuldades emocionais. Então, quando vem por herança, não por sucessão, né? Qual foi abre aspas, né? Eu venho do mundo corporativo, 20 anos de carreira, então eu tinha experiência em gestão. E para mim, gestão é clínica médica, escritório de advocacia, padaria, restaurante, tudo a mesma coisa. Tudo é gestão, só muda o segmento. Show? E aí eu fui trazendo a minha experiência e aí gradativamente eu fui tomando decisões para mudar os processos. Eu queria compartilhar algo muito profundo. Primeira coisa, eu recebi aquela empresa e disse assim, essa é a empresa dos meus pais. Eu vou dar continuidade ao legado deles. Eu não sei se vocês lembram que lá a gente tem um selo, né? Que tem a logomarca. Eu mudei a logomarca, a gente colocou o símbolo lá do amor infinito. E um dia eu estava lá embaixo e eu tive uma inspiração. E eu acho que essa inspiração, certeza que ela veio do Espírito Santo, porque aquilo ali não viria de mim, não. E eu vi naquele selo que já existia a carinha deles dois. E aí eu mandei uma foto para uma pessoa, que muito importante para mim. Eu falei assim, desenha o rosto deles e a gente vai botar na logo, que foi quem desenhou aquela logo, que foi o Jailton. Dá certo? Ele falou, dá. Menina, quando nós mandamos rodar esses selos que vão nos produtos, tinha cliente que olhava e chorava. Nossa. Porque uma empresa de 30 anos tinha muita relação emocional com o cliente, né? Minha mãe era uma pessoa extremamente querida, extremamente. Então, eu comecei simplesmente seguindo o que estava, com essa compreensão. E aí, nesse processo de amadurecimento, a minha irmã não quis ficar no negócio, eu comprei a parte dela. Eu fui gradativamente mudando. Não porque eu quero ser melhor, tá? Nunca, jamais. Mas porque eu queria fazer um pouquinho diferente, né? Porque as coisas precisam mudar com o tempo, né? Aí é uma necessidade de mercado. Né? Não é para provar nada para ninguém, por favor. É uma necessidade de mercado. E aí eu trouxe a minha experiência para fazer as mudanças que a gente vem fazendo ao longo desses 5 anos. Então, não foi fácil, porque os colaboradores estavam acostumados, né, a lidar de uma forma, conduzir, fazer, né? E a gente vem, tá? Muito importante eu falar isso. A gente vem profissionalizando muita coisa. Já melhoramos muito, mas não tudo. Ainda estamos no processo.
Gente, podcast impactante, é isso que vocês podem esperar em todo Evolution Podcast. Eu quero desde já agradecer a Ingrid por ter estado aqui com a gente, compartilhado coisas tão profundas, né? E pra gente finalizar com chave de ouro, vamos de bate e volta. Vamos. 2 opções, você escolhe e me explica. Tá. Tradição ou inovação? Inovação. Inovação é extremamente necessária. Inclusive, eu tenho um treinamento sobre inovação que é disruptivo. A gente precisa romper o tempo todo porque é uma exigência não só do mercado, mas é uma exigência humana. O mercado só responde ao comportamento humano. Legal. Longo prazo ou curto prazo? Depende. Curto prazo, como a gente falou hoje ao longo da entrevista, o curto prazo é para aquilo que realmente vai impactar o negócio imediatamente. O longo prazo é a construção. Boa. Intuição ou dados? Dados, por favor, né? Exato. Eu sou de exatas, então, sem dados, é como eu falo, não tem como decidir nada, aí é coisa de amador. Boa. Centralizar ou delegar? Delegar, porque a gente não falou sobre isso aqui, mas eu vendo a ideia de empresariado com liberdade. Eu não vendo ninguém ficar pregado dentro da empresa, não, porque eu acho que a gente tem que construir a empresa para ela nos dar liberdade, é um processo. Mas delegar. Não ser funcionário da empresa. Não. Pelo amor de Deus. Contratar rápido ou demitir rápido? Contratar rápido. Agora eu falaria contratar rápido. Se tu me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu mudaria. O cenário atual é melhor tu contratar rápido, tu testa e aí tu vê se vai dar certo ou não. Boa, legal. Último recado para quem está começando a carreira agora, começando a empreender agora, e uma coisa que mudou a tua trajetória, que tu gostaria que tivessem te falado quando você começou a sua trajetória também. Se conheça. Você precisa se conhecer. Defina primeiro se conhecer. Quando você se conhece, você vai definir os valores que você vai trabalhar. Se você entrar lá no meu site, ingridpereira.com.br, lá estão exatamente as coisas que eu acredito. Eu acredito em fé, eu acredito em entusiasmo, eu acredito em inovação, em respeito. Você tem que definir uma linha para você seguir para a sua vida. Isso não é para a empresa. A empresa ela vai ser o reflexo de quem você é. E qual é a grande questão? Se eu não sei quem eu sou, aí de manhã eu sou uma pessoa, de tarde eu sou outra. Uma hora eu quero uma coisa na empresa, outra hora eu quero outra. Então, você precisa definir quem você é, qual é a pessoa que você quer colocar no mercado e automaticamente o seu negócio vai ser esse reflexo. Então, quando as pessoas se conectarem com o teu negócio, elas vão estar através do teu produto, do teu serviço, do teu colaborador, ela vai entrar em contato, porque a gente não deixa, legado não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre quem nós somos que está ali representado numa empresa. Então, é a sua estrutura de Mica, de Ingrid, de William, que você vai deixando através da Non, da Pérola, da Ingrid Pereira Consultoria, um pedacinho de nós no mundo. Que legal. É isso. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui e a gente se vê depois no próximo episódio. Obrigada.